Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Bento Gonçalves. Lei orgânica, que é a principal lei do município, é a lei que organiza o funcionamento da administração municipal, as principais regras sobre a prefeitura e a Câmara de Vereadores aqui de Bento Gonçalves. Bom, vamos ao que interessa, então, sempre focado, é claro, na preparação para a prova de concurso público. Vamos fazer o estudo da legislação aqui nesta e nas próximas aulas. E no final, lá perto da prova, eu vou trazer um simulado com questões que eu mesmo vou elaborar no estilo da banca, tentando adivinhar como serão as provas no nosso concurso, certo? Vamos lá, começando então a apresentação aqui que nós temos do município de Bento Gonçalves. Como a gente sabe, o município de Bento Gonçalves integra o Brasil e integra também o Rio Grande do Sul, é claro. E o município de Bento Gonçalves vai se organizar de forma autônoma em tudo que trata do seu peculiar interesse. Claro, tem autonomia. A prefeitura e a Câmara Municipal terão autonomia para a atuação do município. Seguindo, é claro, as regras desta lei orgânica e os princípios estabelecidos na Constituição Federal e também na Constituição Estadual. Tudo isso vai ser observado, então, pelo município de Bento Gonçalves. E aí nós temos, pessoal, os poderes do município. Este primeiro artigo que a gente apresentou, dificilmente vai ser perguntado em prova. Não é comum a banca formular questões sobre ele. Já este artigo 2º tem uma boa chance de ser perguntado em prova. Porque aqui no artigo 2º estão os dois poderes do município. O município de Bento Gonçalves, assim como qualquer município, possui dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura de Bento Gonçalves. Estes são os dois poderes do município. E sabe o que a banca vai fazer na prova para tentar te enganar? Ela vai misturar esses dois poderes do município com o poder judiciário. Poder judiciário não existe nos municípios. O poder judiciário está lá na Constituição Federal e na Constituição Estadual. O poder judiciário é só do Estado ou da União. E a banca sabe que o candidato já leu a Constituição Federal e agora está lendo a lei orgânica. E ela tenta confundir o candidato na prova, afirmando na seguinte frase: são poderes do município, independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo e judiciário. Certo ou errado? Claro que está errado, né? Porque a gente sabe que o município não tem poder judiciário. O município tem o legislativo e o executivo apenas. Então, são dois poderes no município e 3 poderes no Estado e na União. Não esquece disso na hora da prova. E é proibida a delegação, é vedada a delegação, a atribuição entre os poderes. Como assim? O executivo, a prefeitura, não pode passar suas funções para a Câmara, muito menos a Câmara passar suas funções para a prefeitura. Cada um tem as suas funções, cada um é responsável pelo desempenho das suas funções. Essa que é a ideia. E o cidadão investido na função de um deles não pode exercer a do outro. Claro, o cidadão que está num poder não pode ao mesmo tempo estar no outro. Não é possível, por exemplo, ser vice-prefeito e vereador ao mesmo tempo. Não dá, até porque a eleição é junta, né? Mas também não pode. O político vai atuar ou no executivo ou no legislativo. É mantido o atual território do município. Quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o território que já era do município de Bento Gonçalves, e a alteração desse território só poderá ser feita nos termos da legislação estadual. Só nos termos da legislação estadual é possível modificar, então, o território do município. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha dizendo: os limites do município podem ser alterados nos termos da legislação municipal. E aí está errado. Para alterar limite do município, tem que ser a legislação estadual. Porque quando eu altero os limites do município, isso está afetando também os municípios vizinhos. Então, por uma lei municipal, eu não posso afetar outro município, né?
Por isso, a alteração do limite do município, do território dele, tem que passar nos termos da legislação estadual. Símbolos do município: brasão, bandeira e o hino a Bento Gonçalves. Autonomia do município. Pessoal, os municípios no Brasil são autônomos. Por que eu posso afirmar que o município de Bento Gonçalves é autônomo? Porque o povo de Bento Gonçalves elege os seus vereadores, os seus representantes. O povo de Bento Gonçalves também elege prefeito e vice que vão administrar. Existe no município uma administração própria do seu peculiar interesse, que é o interesse local, e é a prefeitura que cuida disso. Tem a prefeitura, então, responsável pela administração das necessidades do município. E o município adota a sua legislação própria. O município tem as suas próprias leis, como esta lei orgânica que a gente está conhecendo. Então, por esses motivos, eu posso afirmar que o município é autônomo. Já caiu em prova isso. A banca copia esses itens e pergunta quais estão corretos, de acordo com a autonomia do município. E aí vocês têm que ter cuidado com algumas pegadinhas que a banca pode fazer. Por exemplo, a eleição dos vereadores e do prefeito é direta. A banca pode tentar te enganar dizendo que é eleição indireta, e aí está errado, é pegadinha da banca. Então tem que saber quais são as formas de expressão aqui da autonomia do município de Bento Gonçalves. Vamos avançando e agora nós temos a competência. A competência são as atribuições que cabem ao município de Bento Gonçalves. Vocês podem ver que é uma lista bem grande aqui no artigo 6º. E depois que a gente conclui esse artigo 6º, um pouquinho mais na frente, no artigo 8º, a gente vai encontrar competências do município concorrentemente com a União e com o Estado. Qual é a diferença do artigo 6º para o artigo 8º? As matérias listadas no artigo 6º são competência só do município de Bento Gonçalves. Já as matérias aqui do artigo 8º são competências do município de Bento Gonçalves, juntamente com a União e com o Estado, junto com o governo federal e com o governo estadual. E na hora da prova, a banca pode fazer dois tipos de questões que ela já fez em outros concursos. Primeiro tipo, ela mistura as competências concorrentes com aquelas que são só do município. Então vocês têm que fazer a leitura desses dois artigos, sempre memorizando que ao ler as competências do artigo 6º, vocês estão lendo aquelas competências que são do município. Ao ler as competências do artigo 8º, vocês estão lendo competências que o município exerce junto, em parceria, em conjunto com o governo federal e estadual, conforme o caso. Bom, aqui são aquelas áreas sociais que todos atuam. São áreas sociais que a gente vai ver órgãos da prefeitura, estaduais e federais atuando. Por exemplo, a saúde. Saúde não é só a prefeitura que cuida. Claro que a maior parte é a prefeitura, mas a gente também tem atuação da saúde e vigilância sanitária em âmbito estadual e federal. Então não é algo só do município. Pois é, saúde, higiene, segurança, assistência pública e meio ambiente, ensino, educação e cultura. No ensino é muito fácil visualizar, já que a gente tem escolas municipais, escolas estaduais, dá para visualizar que não é só um município, né? Estimular melhor aproveitamento da terra, abertura de estradas, defesa sanitária vegetal e animal, proteção de bens de valor histórico, artístico, cultural e paisagístico, obras de arte, assistência social para a infância, idosos, desvalidos, necessitados em geral, estímulo à prática de esporte, proteção da juventude, incentivo ao comércio. Tudo isso são atribuições do município junto com a União e com o Estado. E na hora da prova, a banca pode misturar com essas competências que são só do município aqui do artigo 6º. Professor, agora mesmo você falou que tem duas formas que a banca pode cobrar isso, e você só disse uma. Qual é a outra forma? Eu vou falar agora. Pessoal, a outra forma que a banca pode cobrar é a seguinte: ela pode misturar uma dessas competências do município aqui do artigo 6º com uma das competências da União prevista lá na Constituição Federal, nos artigos 21 ou 22. Ela já fez isso em outras provas. E ela diz, cabe ao município de Bento Gonçalves, exceto. Aí ela copia algumas dessas como corretas e como alternativa errada, ela coloca uma competência que é da União. Por isso, sempre é bom saber quais são aquelas competências que são da União, para não confundi-las com as competências do município também, porque a banca já fez isso em outras provas que ela aplicou, certo? Então é isso.
Vou deixar para vocês fazerem a leitura e vamos combinar uma coisinha. Ao longo da aula, eu não vou ler inciso por inciso, porque senão a gente vai levar horas e horas e a aula vai ficar chata, cansativa, vocês vão desistir. Então, para a aula não ficar chata, para a gente ter um dinamismo bom para entender a lei, muitas vezes eu vou pular alguns incisos ou vou deixar para que vocês façam a leitura, justamente para a gente não perder esse dinamismo da aula, para a aula não ficar cansativa, certo? Então é isso, vamos avançando. Entre o artigo 6º e o 8º tem o artigo 7º, que diz que o município pode celebrar convênios, o município pode unir esforços com o governo federal, com o governo estadual, ou até mesmo com outros municípios. Um convênio é uma união de esforços entre dois entes que buscam um interesse comum. Passado isso, a gente tem algo que também é muito cobrado em prova, talvez um dos pontos mais cobrados dessa parte inicial, que são as vedações, aquilo que é proibido ao município. O artigo 9º diz que é vedado, é proibido ao município. Primeiro, instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Pessoal, pode o prefeito de Bento Gonçalves aumentar o imposto, aumentar o IPTU? Pode. Mas se ele quiser fazer isso, ele tem que fazer por lei. E aí o prefeito tem que encaminhar um projeto de lei e somente se a Câmara de Vereadores aprovar, o IPTU vai aumentar. Porque instituir ou aumentar tributos é possível por lei. Sabe o que é vedado? É instituir sem lei. Então, se o prefeito simplesmente faz um decreto, o decreto ele não passa por aprovação na Câmara. Se o prefeito faz um decreto, dá um canetaço, dizendo que aumentou o IPTU, isso não vale nada. Por quê? Porque a lei orgânica diz que é vedado, é proibido ao município instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Então, quando o prefeito quiser aumentar um tributo ou criar um novo tributo, ele vai ter que encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. E só se os representantes do povo na Câmara de Vereadores, que são os próprios vereadores, aprovarem que aquele tributo vai ser criado ou aumentado. Então, a primeira vedação é essa. Para mexer em tributo, para instituir ou aumentar tributo, tem que ter lei. Maravilha. Segundo, contrair empréstimos sem prévia autorização da Câmara. O prefeito, se ele quer pegar um empréstimo por algum motivo, antes tem que pedir autorização para os vereadores. Terceira proibição, o município não se mete com religião. Como assim, professor? Ele não se mete com religião, porque o município é proibido estabelecer, criar cultos religiosos ou igrejas. Ele não pode criar uma religião, criar uma igreja. Ele também não pode injetar dinheiro nela, subvencionar. Também não pode embaraçar-lhes o exercício, também não pode atrapalhar o funcionamento dela, nem manter com ela, os seus representantes, relações de dependência ou aliança. Então é isso, município não cria igrejas, não coloca dinheiro em igrejas, não atrapalha o funcionamento das igrejas e não mantém relações de dependência com elas. Não só igrejas, né? Cultos religiosos ou igrejas. Muito bem, é isso. Quarta proibição. O município não pode tratar os brasileiros de forma diferente. O município não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de qualquer pessoa de direito público interno. O município não pode dar preferências para outros municípios ou para o Estado, ou ainda para umas pessoas em detrimento da outra. Por exemplo, abriu concurso para a Prefeitura de Bento Gonçalves. Quem é que pode fazer o concurso? Qualquer pessoa. Quem mora em Bento, pode. Quem não mora em Bento, também pode. Quem nasceu em Bento Gonçalves, pode. Quem não nasceu em Bento Gonçalves, também pode. Todo mundo pode. Todos os brasileiros podem fazer o concurso. E nenhum vai ter nenhuma preferência. Não existe nenhuma preferência na classificação do concurso pelo fato da pessoa morar ou não morar em Bento Gonçalves, por ser ou não ser natural de Bento Gonçalves. Isso não faz diferença nenhuma para a classificação no concurso, porque vai ficar em primeiro lugar quem estudar mais e tiver o melhor desempenho na prova. Só isso. O município, no edital do concurso, não pode estabelecer nenhuma preferência por nenhum motivo. Seguindo, também é vedado ao município ceder servidores públicos municipais, inclusive professores, exceto para atender relevante interesse público e comunitário. Quem faz concurso em Bento Gonçalves vai trabalhar onde? Em Bento Gonçalves. Porque não faz sentido eu fazer concurso para a Prefeitura de Bento Gonçalves se eu quero trabalhar em Caxias do Sul.
Se eu quero trabalhar em Caxias do Sul, eu tenho que fazer concurso em Caxias do Sul, não em Bento Gonçalves. Essa aqui é a lógica. Então, em regra, o município não vai ceder servidores para outros lugares, a não ser quando houver um relevante interesse público e comunitário. Nesse caso de cedências, o município pode fazer convênios com aprovação da Câmara de Vereadores, mas só quando houver interesse público e comunitário, que alguém que passa num concurso em Bento Gonçalves vai trabalhar em outro lugar que não seja em Bento Gonçalves. Maravilha! Concluímos o primeiro título, viu como foi divertido, como foi rápido? Agora vamos começar o segundo título da Lei Orgânica e vamos começar a conhecer aqui a estrutura do Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo aqui na Lei Orgânica é um assunto bastante cobrado e ele é um assunto bem complexo. A gente vai levar um tempinho estudando ele para conseguir entender bem. Certamente, até o final deste vídeo e o próximo, a gente vai ficar no Legislativo. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que saber para a prova, a composição da Câmara de Vereadores, que está prevista no artigo 10 da Lei Orgânica, é de 17 vereadores. As bancas gostam de perguntar isso, é importante memorizar, então, que são 17 vereadores. A Câmara Municipal de Bento Gonçalves reúne-se, independente de convocação, no dia 1º de fevereiro de cada ano, para a abertura da sessão legislativa, funcionando ordinariamente até o dia 31 de dezembro. Esse é o período normal de funcionamento da Câmara. Porque no mês de janeiro, portanto, ela está de recesso. E no mês de janeiro não tem reuniões da Câmara. Ela vai ter as suas reuniões periodicamente, de 1º de fevereiro a 31 de dezembro. No primeiro ano de cada legislatura, peraí, o que é uma legislatura? A legislatura é um mandato de 4 anos. A gente sabe, a gente vai às urnas de 4 em 4 anos para eleger prefeito, vice e vereadores. E esses eleitos têm um mandato de 4 anos. No primeiro ano do mandato deles, lá no dia 1º de janeiro, é feita aquela reunião para dar posse para quem foi eleito. E aí no dia 1º de janeiro, vereadores, prefeito e vice-prefeito vão tomar posse e também nesse dia é feita a eleição da mesa diretora. O que é a mesa diretora? São os vereadores que vão comandar a casa, porque esses vereadores entre si fazem uma eleição e escolhem quem vai ser o presidente, vice-presidente, secretário, para comandar os trabalhos da Câmara. A Câmara vai se reunir em sessão solene de instalação, com presidência interina do vereador que foi mais votado pelo povo, para a posse dos vereadores. E tendo presente mais da metade deles, que é a maioria absoluta, se faz a eleição da mesa, individualmente, cargo a cargo, para o primeiro biênio da legislatura. É o primeiro biênio, por quê? O mandato é de 4 anos, mas essa mesa que os vereadores elegem vai ter um mandato de 2 anos. Por isso, é para o primeiro biênio. E os vereadores que estão na mesa podem ser reeleitos para os 2 anos seguintes. Nada impede que quem tenha sido presidente da Câmara nos 2 primeiros anos seja presidente nos 2 anos seguintes. É permitida essa recondução. Aqui também a banca pode fazer uma pegadinha, dizendo que o mandato é de 2 anos e é vedada, é proibida a recondução. E aí está errado, porque ela é permitida. Ou a banca pode mudar o período do mandato também para tentar enganar vocês. Então não esqueçam, essa mesa é eleita para um mandato de 2 anos, para o biênio, e é permitida a recondução. Bom, ao presidente da mesa compete presidir a Câmara Municipal e representar a Câmara judicial e extrajudicialmente, que significa em juízo ou fora de juízo, em ações judiciais ou em atividades administrativas, o presidente da Câmara representa ela. O mandato da mesa a gente já viu, então, que é de 2 anos, sendo a mesa constituída de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Então, são 4 membros na mesa. 4 vereadores vão ocupar essas funções. Presidente, vice, primeiro e segundo secretários. A Câmara funciona na sua sede própria e, eventualmente, se tiver algum impedimento, pode até funcionar em outro lugar. Por deliberação do plenário, que é a reunião de todos os vereadores, as sessões podem ser realizadas em outro local. Às vezes, eles podem fazer uma sessão da Câmara em outra localidade, quando for o caso. Para isso, os vereadores devem concordar. E o artigo 16 fala sobre a convocação extraordinária da Câmara. O que é isso, convocação extraordinária? É que a Câmara de Vereadores vai ter os seus dias normais de reunião.
E aí os vereadores sabem que naquele dia tem reunião. Eles já têm essa previsão para o ano todo. Bom, quando for necessário se reunir além daqueles dias normais marcados, porque tem muita matéria acumulada, tem um assunto para tratar, se faz uma convocação extra, para uma sessão extra. E essa convocação extra é a convocação extraordinária. E eles podem perguntar na prova, quem é que pode fazer essa convocação? Quem é que pode chamar a Câmara para uma reunião extra? Pode ser o próprio presidente da Câmara, pode ser 1/3 dos vereadores, 1/3 dos 17 vereadores podem pedir essa convocação extra, pode ser a comissão representativa ou o prefeito. Tá, entendi, professor, mas o que é a comissão representativa? A comissão representativa é a comissão de vereadores que fica numa espécie de sobreaviso durante o recesso. A gente viu que no mês de janeiro não tem reuniões da Câmara, ela está de recesso. E se no mês de janeiro eu precisar de algo da Câmara de Vereadores? Tem como solucionar ou eu tenho que esperar fevereiro? Tem como solucionar. Passa pela comissão representativa, que é formada por alguns vereadores que ficam numa espécie de sobreaviso. Bom, e se precisar chamar os vereadores todos de volta durante o recesso? A comissão pode convocar. A comissão representativa, por si só, pode resolver muitas coisas nesse período, mas se ela achar que precisa chamar todos os vereadores, ela pode chamar eles para uma convocação extra, mesmo lá no mês de janeiro, mesmo no recesso, pode chamar os vereadores de volta da praia. Pessoal, nessa sessão extraordinária, nessa reunião extra, a Câmara somente vai deliberar sobre a matéria da convocação. Então, nessa convocação extraordinária, vai ser colocado, junto com a convocação, qual é a matéria, qual é o assunto que vai ser debatido nessa reunião. E para a reunião extraordinária, a convocação dos vereadores é pessoal e com antecedência de 48 horas. Tem que convocar cada um dos vereadores pelo menos 48 horas antes. Bom, como é que são as sessões da Câmara? Primeira coisa, para começar uma sessão da Câmara, uma reunião da Câmara, é necessário que estejam presentes, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Se tem sessão da Câmara hoje e não estão presentes 1/3 dos vereadores, a sessão não começa. A sessão não começa se não estiverem presentes 1/3 dos vereadores. Esse é o primeiro requisito. Dentro da sessão, a Câmara faz alguns atos protocolares e depois ela vai debater as matérias. Quando a Câmara discute as matérias, ela delibera, ela decide por meio de votações. Para a votação acontecer, eu preciso da maioria absoluta. Qual é a diferença de 1/3 para a maioria absoluta? 1/3 é 1/3 dos vereadores. Sendo 17 vereadores, 1/3 vai dar 6 vereadores, né? Então eu preciso de 6 vereadores para poder começar a reunião. Quando chegar no momento de votar, de deliberar, eu preciso que estejam presentes a maioria absoluta. Maioria absoluta significa mais da metade do total de vereadores. Se são 17 vereadores, a maioria absoluta vão ser 9, né? Então, para começar a sessão da Câmara, tem que ter 6 dos 17 presentes. Quando chegar no momento da sessão que eles vão fazer a votação, que é na ordem do dia da sessão, tem que ter 9. Se não tiver, a sessão não acontece. E agora, a gente vai ver, ao longo do nosso estudo, como são as deliberações aqui da Câmara. Em regra, para a Câmara poder votar, eu preciso que estejam presentes a maioria absoluta, 9 vereadores. Bom, e aí? Quantos votos eu preciso para aprovar as matérias? E a resposta é, depende. Depende da matéria. Em regra, matérias que não tenham disposição específica, é por maioria dos presentes. Então, vamos lá. Eu tenho que ter 9 presentes para poder reunir. Se tem 9 presentes, quantos votos eu preciso para ter maioria? 5, que é mais da metade de 9. Ah, tem 11 vereadores presentes, quantos votos eu preciso? 6. Ah, estão todos os 17 vereadores presentes, quantos votos eu preciso? 9. Então, essa maioria simples é uma maioria relativa. De acordo com a quantidade de presentes, eu tenho que ter maioria dos que estão lá no dia da sessão. Essa é a maioria simples e, em regra, é assim que as matérias são aprovadas.
Desde que 9 estejam presentes, pode fazer uma votação, mais da metade dos que estiverem presentes aprovam a matéria. Maravilha. Só que tem alguns casos que esta lei orgânica vai dizer que é necessário o voto de maioria absoluta ou do voto de maioria qualificada de 2/3 para aprovar. Quando a lei orgânica disser isso, não basta mais da metade dos presentes. Eu preciso alcançar este quórum solicitado. Nas matérias que exigem maioria absoluta, eu vou precisar de 9 votos, porque mais da metade de 17 é 9, né? Não importa quantos vereadores estão presentes. Não importa se estão presentes 9, 10, 11, 12. Se é por maioria absoluta a matéria, eu preciso de 9 votos para aprovar. E ainda mais difícil, as matérias que exigirem 2/3. Porque a matéria que exigir 2/3, eu vou precisar de 12 votos, né? 12 votos para aprovar. Então é mais difícil ainda, né? As matérias mais difíceis de serem aprovadas são as que exigem 2/3. As mais fáceis, as de maioria simples. Bom, e aqui nós temos, no parágrafo 1º, já algumas situações especiais. Aqui no parágrafo 1º diz que tem algumas matérias que estão aqui listadas, e para facilitar a vida de vocês, eu listei elas nesse quadrinho, porque eu sempre acho melhor a gente estudar para memorizar por tópicos do que um parágrafo inteiro. Sempre que eu estudei, eu percebi que eu memorizava melhor as coisas em tópicos. Então, vocês vão perceber ao longo da aula que eu coloco muitas coisas em tópicos para facilitar justamente a nossa memorização. Essas matérias aqui do parágrafo 1º, que eu já vou dizer quais são, elas têm duas exigências. Para votar essas matérias, primeira coisa, a presença mínima não é de maioria absoluta. A presença mínima é maior, é de 2/3. Só vão ser votadas essas matérias se estiverem presentes 2/3 dos vereadores. E para aprová-las, eu preciso de maioria absoluta, que são 9 votos, mais da metade do total. As matérias, então, que exigem esse quórum especial, que pode ser perguntado em prova, são plano diretor, orçamento anual, empréstimos, auxílio a empresas, concessão de privilégios, remuneração de políticos e servidores, os políticos, prefeito, vice e vereadores, e matéria que versa interesse particular. Sempre que o município vai tratar desses assuntos, tem que estar presente na sessão 2/3, e para aprovar é preciso do voto de maioria absoluta. Senão, não pode votar esses assuntos. Bom, e o presidente da Câmara, ele vota sempre? Não. Porque o presidente da Câmara é um dos vereadores que está lá comandando a sessão. Ele dá a palavra para um falar, dá a palavra para o outro, inicia a votação, inicia a discussão. Ele faz toda a coordenação lá da atividade. Por essa razão, ele não vai votar sempre. Então, ele deixa as votações acontecerem e ele só vai intervir em alguns casos. Que casos? Primeiro, quando teve a votação e ficou empatada. Se foi feita uma votação e está empatado, o presidente vai votar para desempatar, para dizer quem ganhou. Ele também vai votar quando a gente tiver o quórum qualificado. Quórum qualificado pode ser maioria absoluta ou de 2/3. Então, essas votações que a gente acabou de ver, que exigem maioria absoluta ou 2/3, essas aqui, o presidente vota nelas. Agora, nas proposições comuns, que são aprovadas por maioria simples, que é a maioria dos presentes, o presidente não vota. E se ficar empatado, ele vai votar para desempatar. As sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto. Cabe à mesa da Câmara ou a 1/3 dos vereadores convocar autoridades da Prefeitura, autoridades do Executivo, para darem informações. É que a Câmara de Vereadores, além de aprovar as leis, ela tem a função de fiscalizar o que está acontecendo na Prefeitura. E dentro dessa fiscalização, ela pode convocar secretários, autoridades ou até o prefeito para prestarem informações sobre algum assunto. E se eles perguntarem na prova quem é que pode fazer essa convocação, pode ser feita pela mesa da Câmara, que são aqueles presidente, vice, primeiro e segundo secretários, ou por 1/3 do total de vereadores, que seriam 6 vereadores, né? Os convocados, esses do Executivo, prefeito, secretários, têm prazo de 15 dias para comparecer à Câmara, comunicando o dia e hora que vão comparecer para prestar essas informações que a Câmara solicitou.
somente a maioria absoluta dos vereadores pode autorizar a prorrogação dessa data, e somente em caso de enfermidade, doença, né, ou motivo de força maior. E a autoridade do executivo que não comparecer está cometendo um crime de responsabilidade e pode, inclusive, perder o mandato em razão disso. O artigo 20 traz a situação que envolve a apreciação das contas do prefeito. É que todo ano o prefeito presta contas para a Câmara Municipal. Antes da Câmara Municipal julgar as contas do prefeito, elas são analisadas pelo Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio Grande do Sul. E o TCE vai fazer um parecer prévio sobre as contas do prefeito, recomendando a aprovação ou a rejeição dela. Mas o Tribunal de Contas apenas faz um parecer prévio. Quem decide, quem julga é a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores, quando recebe esse parecer do Tribunal de Contas, tem o prazo de 60 dias para julgar as contas. Professor, a Câmara é obrigada a concordar com o Tribunal de Contas? Não, não é. É ela que julga. E se ela não quiser seguir o Tribunal de Contas, ela pode, por exemplo, rejeitar as contas do prefeito quando o tribunal recomendou a aprovação, ou ao contrário, aprovar as contas quando o tribunal recomendou a rejeição. A Câmara pode não seguir esse parecer do TCE. No entanto, para que esse parecer deixe de prevalecer, é necessário o voto de 2/3 dos vereadores. Então, para a Câmara não seguir o parecer do TCE, ela vai precisar do voto, da concordância de 2/3 dos vereadores. Prestação de contas do Executivo, que deve ocorrer a cada 4 meses, de acordo com a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Câmara de Vereadores, ainda na função de fiscalizar a atuação do Executivo, da Prefeitura, quando entender necessário investigar algum fato, alguma possível irregularidade, ela pode criar uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma comissão formada por vereadores para investigar algum fato que pode ter ocorrido lá na Prefeitura. Pessoal, e para criar a CPI, quantos vereadores eu preciso? Para a criação da CPI, é necessário o requerimento de 1/3 dos vereadores. Então, somente se 1/3 dos vereadores assinarem o requerimento, será criada uma CPI, certo? Então é isso, pessoal. Concluímos nosso primeiro vídeo aqui sobre a Lei Orgânica de Bento Gonçalves. E no próximo vídeo eu volto para a gente conversar sobre os vereadores. Como eu falei, a gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais, ainda tem bastante coisa para a gente ver sobre o poder legislativo antes de avançar nos demais assuntos aqui da Lei Orgânica. Dá um clique que eu já volto. Até logo.